Saber o ciclo da videira é fundamental para o seu planejamento produtivo, porque é o que vai dizer quando você deve podar para conseguir colher na época que vai ter o melhor preço, as melhores condições de venda para você. Se você está interessado em saber mais sobre a cultura da uva e ter uma ideia de como é essa duração do ciclo da videira e conseguir aplicar isso aí na sua propriedade ou conseguir levar isso para as pessoas que você atende, então vem comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre qual a duração do ciclo da videira e como é que funciona aí o comportamento dela ao longo desse ciclo. Aqui no canal a gente sempre traz conteúdo relacionado a coisas do agro, especialmente focado aí para recém-formados, pessoas que estão se formando agora, ou também produtores que têm interesse em trazer mais técnica, trazer mais conhecimento técnico para o seu manejo. E aí, entre vários assuntos, a gente traz coisas práticas, como por exemplo poda, como identificar tal coisa em uma cultura, e também traz esses assuntos relacionados à parte mais estratégica do cultivo. Então bora lá, qual que seria aí a duração do ciclo da videira? Geralmente essa duração vai variar um pouco de variedade para variedade e também em função da época do ano, mas ela geralmente vai de 90 a 120, acho que no máximo 130 dias. E aí, depois da poda, depois desses dias, dessa quantidade de dias, é que você consegue chegar no ponto ideal de colheita, variando em função dessas coisas. Por exemplo, uma BRS Vitória, que é uma uva muito cultivada aqui no Vale do São Francisco, uma uva de cor, ela tem o seu ponto de colheita geralmente em torno de 90 dias, em épocas bem quentes. Em épocas mais frias pode ir a 100 até 105 dias, provavelmente. Já outras variedades, como Arra 15 ou Sugar Crisp, elas geralmente vão aí de 100 a 120 dias, 115 dias por aí depois da poda. Então, a partir disso, você consegue alinhar o seu manejo para ter uma ideia de quanto que você vai colher. Eu quero colher daqui a 3 meses. Eu estou numa época quente do ano e eu planto Vitória. Se eu quero colher daqui a 3 meses, porque, por exemplo, digamos que em fevereiro, o preço da uva Vitória geralmente vai a R$10 o quilo, vamos supor, no mercado interno. Então aí, para conseguir colher em janeiro, por exemplo, na primeira semana de janeiro, eu tenho que fazer minha poda na primeira semana de dezembro. Então, fazendo essa poda na primeira semana de dezembro, aliás, na primeira semana de novembro, fazendo na primeira semana de novembro, eu iniciei a poda. Na primeira semana de dezembro, vai ter um mês, ou seja, 30 dias que foi podada. Na primeira semana de janeiro, vai ter 2 meses que foi podada. E na primeira semana de fevereiro, eu vou ter aí os 90 dias, que é uns 3 meses depois da poda. E aí, as fases da cultura, para você conseguir aplicar as coisas na época certa e tudo mais, vão também variando em função disso. Alguma fase ou outra pode ser mais longa ou mais curta, dependendo da duração desse ciclo. Por exemplo, digamos que a brotação ela ocupa os 10% iniciais do ciclo da cultura, vamos supor. Se a cultura está numa situação que, por conta da variedade dela ou por conta da época do ano, ela provavelmente vai estar com um ciclo de 90 dias, então essa fase de brotação vai durar aí 9 dias, mais ou menos, aproximadamente. Já se essa fase de brotação, aliás, já se o ciclo é mais longo, essa fase de brotação pode se prolongar um pouco mais. Então, a partir disso, a gente vai adaptando o manejo para sempre conseguir atender às necessidades da cultura naquela época específica. Além disso, você pode também usar esse conhecimento para ver a melhor época para conseguir colher a sua uva. Porque muitas vezes não adianta você planejar para colher numa época que o preço está muito bom, porém as condições climáticas estão muito adversas, está chovendo muito, está muito úmido e você não tem condição de proteger sua cultura dessas condições climáticas. Por exemplo,
Você vai planejar para colher em uma época que é chuvosa, por exemplo, no início de janeiro ou fevereiro, na região do Vale do São Francisco. E aí você não tem condição de fazer cobertura e nem nenhum outro manejo que reduza a entrada dessa água nessa época de maturação, por exemplo. E aí nessas situações, uma uva de cor como essa daqui, que é a Cherry Crush, caso você a cultive, ela pode acabar não atingindo a cor que você quer. Provavelmente o Brix, que é o que você busca, o Brix que você busca também, ela não vai conseguir te entregar por conta do excesso de água no solo durante essas chuvas. Então, condições assim podem prejudicar a qualidade da colheita. Então, o ideal mesmo é que você pese aí o preço com essa capacidade de proteger sua cultura das condições adversas que vão ter naquela época. Conseguindo combinar essas duas coisas de uma forma rentável também, né? Porque não adianta você gastar mais do que você vai receber para produzir uma uva em uma época difícil. Então, essas coisas combinadas e de forma rentável são muito interessantes para conseguir um planejamento bacana na cultura da uva e conseguir entregar uma quantidade de uva com uma qualidade boa a um preço bacana. Se esse vídeo te ajudou aí de alguma forma a tirar suas dúvidas sobre o ciclo da cultura e conseguiu te ajudar de alguma forma, né? Clica no gostei aí, se inscreve para agradecer. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários. Aqui a gente sempre busca trazer conteúdo sobre coisas que pode ser útil para você. Talvez não tenha respondido o que você queria exatamente. Caso isso tenha acontecido, deixa nos comentários sua dúvida, que a gente pode estar trazendo outro vídeo mais específico ainda para o que você busca. Lembrando que essa questão do ciclo é para esse planejamento. Já se você quer, por exemplo, saber quando aplicar uma coisa ou outra, é bacana conseguir identificar as fases da videira dentro desse ciclo. As fases aí de brotação, emissão de cacho, que é a emissão das flores, o alongamento dessas flores, o alongamento das inflorescências que vão gerar os frutos, depois a abertura dessas flores, que é chamada a fase de florada, depois a fase de chumbinho, em que essas flores já foram polinizadas e estão gerando ali a uva, e você começa a ver uns pontinhos pequenos que são as bagas da uva bem pequenas. Depois você consegue ver a fase de ervilha, a fase de azeitona não, depois ervilha, né? Depois fase de crescimento, em que a baga vai só crescendo, e depois começa a fase de maturação, em que a gente começa a ver essas transformações aí da cor, especialmente nessas uvas de cor, como a Cherry Crush, a Vitória, a BRS Melodia, para quem também planta, e também uma fase em que ela começa a acumular mais os açúcares. Então, entender em que época vai cair cada uma dessas fases e alinhar o seu manejo com essas fases também é fundamental para ter um retorno na sua atividade produtiva, no seu cultivo de uva. Porque é fundamental que você aplique produtos para maturação na época de maturação, produtos de alongamento na época que a uva deve alongar. Então isso tudo é importante. Vou ficando por aqui, tchau. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo.